Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade ao assunto associado a torques e momento de força, vamos falar hoje sobre teorema de Varignon. Teorema de Varignon, o que vem a ser o teorema de Varignon? Meu Deus do céu. Apareceu. Achei que tivesse travado tudo. Então vamos lá. Teorema de Varignon. Teorema de Varignon é um teorema que vai falar sobre o momento resultante de um sistema de momentos e o momento da força resultante. Apesar do nome levar o nome do teorema estar associado ao nome do matemático Varignon, quem desenvolveu isso pela primeira vez foi o físico Simon Stevin. Viveu de 1548 a 1620. Foi Stevin que descobriu de fato o teorema de Varignon. Mas o teorema ele foi sintetizado e escrito tal qual a gente conhece hoje, nessa linguagem mais moderna, por Pierre Varignon, que foi um matemático francês que viveu de 1654 a 1722. Ele desenvolveu o teorema na forma atual, como conhecemos. O teorema de Varignon está associado ao chamado princípio dos momentos de força. Imagina o seguinte: eu tenho um momento de força, eu tenho uma força, melhor dizendo, duas, F1 e F2, que estão agindo ao longo de uma distância O em relação a um polo. Então, cada força vai exercer um momento de força. Lembre-se disso. O que é o momento de força em relação ao ponto O? É o produto vetorial da distância pela força. Se eu tenho duas forças agindo, eu tenho dois momentos. O momento em relação a O da força 1, que vai ser R produto vetorial F1, e o momento em relação ao polo O da força 2, que vai ser R produto vetorial F2. Então eu tenho dois momentos aqui. Agora, é claro que se as duas forças agem ao longo da distância em relação ao polo, eu posso somar essas duas forças e ter uma força resultante delas. Então, se eu somar as duas forças, olha, coloco bundinha com bundinha e faço o paralelogramo aqui, ó. Aqui. E a força resultante é esta aqui. Eu posso também calcular o momento de força em relação a O da força resultante. Ele vai ser R produto vetorial força resultante. Então, eu tenho três momentos aí. O momento da F1, o momento de força da F2 e o momento de força da força resultante. Se eu calcular o momento de força da força resultante, vai ser R produto vetorial F. R produto vetorial F. Mas quem é a F? A força resultante. Ela não é a soma de F1 mais F2? Então isso aqui vai dar R produto vetorial F1 mais F2. Ó, o produto vetorial ele é distributivo, então eu posso aplicar aqui e posso aplicar aqui. Ó. Isso vai me dar R produto vetorial F1 mais R produto vetorial F2.
Então, repara uma coisa. O momento de força da força resultante, que é este aqui, ele é igual à soma dos momentos de cada força. O momento em relação à força 1, o momento da força 2. Mas o que é somar momentos de força? É achar o momento resultante das forças. Então, eu posso dizer o seguinte, que o momento da força resultante é igual ao somatório dos momentos. Em outras palavras, somar os momentos é achar o momento resultante. Dito de outra maneira, o momento resultante é igual ao momento da força resultante. Esse é o teorema de Varignon. Então, o que diz o teorema de Varignon? Que o momento da força resultante é igual ao somatório dos momentos das forças componentes. Ou dito de outra maneira, o momento resultante de um conjugado de forças em relação a um polo é igual ao momento da força resultante em relação a esse polo. Dito de outra maneira, o momento resultante é igual ao momento da força resultante. Então, o momento da força resultante é igual ao momento resultante. Momento da força resultante é R produto vetorial força resultante. É igual ao momento resultante é o somatório dos I momentos. R produto vetorial FI. Este é o teorema de Varignon. Então, dado um sistema de forças agindo em relação ao polo, calcula a força resultante, determina o momento da força resultante. Agora, calcula o momento de cada força separadamente. Soma todos. Tem que dar a mesma coisa. Então, aqui é o teorema de Varignon. Então, o momento resultante é igual ao momento da força resultante. Olha aqui. Eu tenho uma força F agindo em relação a um polo. Aqui, peguei a linha de ação da F, como já fizemos a linha de ação, e traço uma perpendicular do polo, que é o eixo de rotação, até lá. Essa distância é D. Se eu fizer F vezes D, me dá um momento aqui em relação ao polo M0. Mas isso é exatamente igual se eu calcular o momento de Fy e o momento de Fx e somá-los. Então, o momento em relação a O vai ser F vezes D, força resultante desses dois, vezes essa distância. Mas o momento resultante é o momento de cada força somada. Então, é o momento de Fy, que é Fy vezes essa distância aqui, que é x, então é Fy vezes x, e Fx vezes essa distância que é y. Então, vai ser Fxy, o Fx gira no sentido horário, então está aqui, o Fx vai girar isso aqui para cá. E o Fy vai girar isso aqui para cá. Então, fazendo o produto vetorial R produto vetorial F. Se eu coloco minha mão paralelo ao R, que é o Y, e giro para o lado do X, meu dedão entra na lousa. Então, este momento, na lousa, na tela,
este momento de Fy é negativo e esse aqui é positivo. Então vai ficar Fxy menos Fyx. Está aqui. E repare, essas duas coisas são iguais. Isso é o teorema de Varignon. Então eu posso escrever que F vezes D é igual a Fxy menos Fyx. Então, este é o teorema de Varignon. Este é o momento da força resultante. E esse é o momento resultante de todas as forças. Eles são iguais. Não tem muito segredo. O teorema de Varignon ele é útil em algumas aplicações. Quando a gente estudar o equilíbrio do corpo rígido, em algumas situações, que você tem uma força agindo, você decompõe ela em duas e iguala. Tá? Iguala um exemplo. Não vou resolvê-lo, mas só para ter uma ideia. Imagine uma superfície assim, apoiada em duas estruturas assim. Uma aqui e a outra aqui. E sobre esta estrutura, eu coloco um corpo. Está aqui. Pergunto, qual a reação normal que cada coluna dessa aplica na viga? Bom, se você analisar um sistema como esse, ó, esta viga produz uma normal aqui, esta produz uma normal aqui. Aqui tem um peso. Suponha que esta barra aqui não tenha... Ou, aqui tem um peso também. Chamar de P e P1. Bloco 1. Se eu fizer... Escolha um ponto aqui para ser o polo. Por exemplo, o polo ele é arbitrário. Você escolhe. Escolha um polo aqui. Então, cada força dessa está agindo a uma dada distância do polo. Vou chamar aqui de x1. Aqui de x2 e aqui de x3. Se eu calcular a força resultante, chamar aqui de N1, N1 e aqui N2. Quem é a força resultante? Vai ser N1 mais N2 menos P1 mais P. Então, já achei a força resultante. Força resultante, ela vai estar a uma distância x do polo. Então, calcula o momento dessa força resultante. E agora, calcula o momento resultante. Calcula o momento de cada força. Iguala. Você vai conseguir tirar. Você vai ter duas equações. Aí, você vai conseguir tirar o valor de N1 e de N2. É um exemplo de aplicação de teorema de Varignon. Mas mais para frente, quando a gente falar em equilíbrio de corpos, a gente volta nisso. Vamos em frente. Mas guardem bem, teorema de Varignon. O momento resultante é igual ao momento da força resultante. Olha aqui, eu tenho uma força F, esta aqui, que está agindo num ponto desse registro circular aqui. E está uma distância R do centro de rotação, que é o meu polo. Uma distância R do centro de rotação aqui, ó. Tá aí. Esta força, se eu prolongá-la em linha reta,
ela vem aqui, ó. E daqui eu traço do polo até ela uma distância circular. Força vezes essa distância me dá o momento dessa força. Então, o momento dessa força vai ser força vezes distância. Mas eu posso calcular o momento das componentes dessa força. Decomponho esta força em uma força tangencial e uma força radial. Então, decomponho. Esta força vai ter uma componente aqui que eu estou chamando de Fy e uma componente aqui que eu estou chamando de Fx. Quem é o momento resultante dessas duas forças? O momento resultante vai ser Fy. Fy gira no sentido anti-horário é positivo, então isso aqui vai ser Fy produto vetorial R. O Fx passa pelo polo. Lembre-se, toda força que passa, que a linha de ação dela passa pelo polo, não gera torque. Então, o torque do Fx é zero. Então, ficou que F vezes D é igual a Fy vezes R. Então, aqui temos o momento resultante, que é este. Esse é o momento da força resultante é igual ao momento resultante. Está aqui o teorema de Varignon, mais uma vez. Então, o momento da força é FFD. O momento da força aqui vai ser a soma Fx vezes E. Por que zero? Porque a linha de ação de Fx passa pelo polo. Ó. Se ela passa pelo polo, o que vai acontecer? A distância dela ao polo é zero. Não realiza torque. Agora, o Fyr dá isso aqui. Ó. E isto tem que ser igual a isto. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Determinar o momento de força da força da figura em relação ao polo O. Então, o momento de força da força da figura em relação ao polo O. Eu tenho uma figura, aqui uma estrutura. Essa estrutura tem 3 metros de comprimento. Eu tenho uma força de 5 kN agindo aqui, formando um ângulo de 45 graus com horizontal. Esta estrutura forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Pergunta: qual é o momento de força desta força em relação à origem? Eu vou resolver esse problema de algumas maneiras diferentes. Solução 1. Então vai ter maneira mais fácil e maneira mais trabalhosa, mas todas elas levam à mesma solução. Solução 1. Eu posso pegar a linha de ação da força, ó, e prolongar aqui e pegar a distância do polo até formar 90 graus com ela. Formou? Então, eu preciso... Esta aqui vai ser a minha distância, meu braço da alavanca, meu braço do momento. Esta distância D aqui, ó. E quanto que vale essa distância D? Olha, ela é o cateto oposto deste ângulo. E quanto vale este ângulo? Bom, repara o seguinte. Aqui vale 30 graus. Então, aqui também vale 30 graus.
Então, aqui vale 30. Só que aqui vale 45. Então, aqui, ó, aqui também vale 45. Portanto, esse ângulo todo vale 45 mais 30, que dão 75 graus. 75 graus. Essa distância, ela é o cateto oposto deste ângulo. Então, a relação é seno. Então, essa distância é esta distância vezes seno de 75. Então, D é 3 metros seno de 75 graus, que dão 2,898 metros. O momento da força, então, vai ser força vezes distância, que é 5 kN vezes 2,898 metros. Cuidado, se aqui está em kilonewton, o resultado é quilonewton metro. Fazendo esta conta, o momento da força vai dar 14,5 kN metro. 14,5 kN metro. Tá aí. É uma maneira de resolver. Eu projetei esta força, a linha de ação dela, e projeto do polo uma distância que seja perpendicular a ela. Se eu fizer esta força vezes essa distância, me dá o momento da força, me dá o torque. Então, tá aí. Um jeito de fazer saiu de uma maneira prática aqui. Solução 2. Como que eu poderia resolver esse problema também? Vou decompor esta força, uma na horizontal e outra na vertical. Então, esta força aqui de 5 kN, eu vou decompor uma força no eixo X e a outra força no eixo Y. Se o ângulo aqui é 45, então esta força Fx vale 5 cosseno de 45. E a força Fy vale 5 seno de 45. Esta distância aqui, ó, eu vou traçar agora aqui uma linha ao longo do eixo X. Ó. E aqui já sabemos que o ângulo é de 30 graus. Que é esta linha aqui. Ó. Então, este ângulo aqui vale 30 graus. Então, quanto que vale este lado? Ele está com ângulo. Então, ele é o lado principal, cosseno de 30 graus. Como o lado principal é a barra, que é a hipotenusa do triângulo, então ele vale a hipotenusa, cosseno de 30. A hipotenusa vale 3 metros. Então, aqui ele vale 3 cosseno de 30 graus. Então, achei. Claro que se aqui vale 3 cosseno, o cateto oposto aqui, ó, vale 3 seno de 30 graus. Então, achei a distância em x e a distância em y. Tá aí. Agora, quem é o momento? O momento, teorema de Varignon, o momento desta força resultante não é igual à soma dos momentos das componentes. Então, em vez de calcular o momento dessa, eu calculo o momento de Fx somado ao momento de Fy, que dá na mesma. Então, o momento eu vou fazer de Fx e de Fy e somá-los. Achar o momento resultante. Por quê?
Porque pelo teorema de Varignon, o momento da força F é igual ao momento de Fx mais o momento de Fy. Ou seja, o momento da força resultante é igual ao momento resultante. Bom, o momento da força resultante é desta força aqui, ó. É dela que eu quero. Mas eu posso calcular esse momento através do momento resultante, que é da soma das forças. Então está aqui o teorema de Varignon. Então vou calcular o momento resultante que vai dar na mesma. O momento resultante aqui vai ser o momento de Fx. Ora, Fx tende a girar isso aqui, ó, para cá. Se ele gira para cá, ele é negativo. Então vai ser menos Fx. Qual a distância de Fx ao polo? A distância de Fx ao polo é esta distância aqui em azul. Ó, é essa distância daqui até aqui. Ó. Então, a Fx está agindo aqui. Ó. Põe a linha de ação de Fx lá. Ó. Esse é o Fx multiplicado por essa distância aqui. Ó. Multiplicado por essa distância. Então, vai ser Fx vezes dy menos... Agora, o Fy, ele gira para onde? Ele também gira para cá. Também o momento dele é negativo. Então, menos Fy. Qual a distância de Fy ao polo? Essa distância aqui. Ó. Então, Fy dx. Então, tá aí. Posso calcular o momento da força F por essa relação devido ao teorema de Varignon. Então, menos. Quem é Fx? 5 cosseno de 45 kN. Quem é dy? 3 seno de 30. Menos. Quem é Fy? É 5 seno de 45 kN. Quem é dx? 3 cosseno de 30. Faço essa conta. Vai dar menos 14,5 kN. Menos, quer dizer, momento negativo, que o momento gira neste sentido aqui, ó. Sentido horário. Então, tá aí. Deu o mesmo resultado que o anterior, mostrando a validade do teorema de Varignon. Antes, nós calculamos o momento da força resultante. E agora, calculamos o momento resultante das componentes da força. Deu a mesma coisa. Então, tá aí. E vamos calcular uma terceira solução aqui, ó. Uma terceira solução. Repara o seguinte. Eu vou pegar. Deixa eu só comparar com o anterior. Antes, eu tinha colocado o meu eixo X na horizontal. Tá vendo? Meu eixo X estava na horizontal. Agora eu vou escolher o eixo X ao longo da barra. Posso, é arbitrário. Vou escolher o eixo X ao longo da barra. Repara. Agora eu vou colocar meu eixo X aqui, ó. Colocar meu eixo X aqui. E meu eixo Y se eu coloco meu eixo X aqui. Então vamos ver como que vai ficar. Vou colocar meu eixo X ao longo da barra. Então tá aqui.
Nessa figura dá para ver. O eixo x agora é essa distância aqui, ó. E o eixo y é a distância perpendicular a ela. Meu eixo y está aqui. Então, eu mudei a posição dos eixos. Eixo x e y é arbitrário, eu escolho o ponto. Eu mudei o ponto. Será que altera o resultado? Já dá para antecipar que não, né? Ó, agora, a minha força nesse sistema está aqui. E qual é o ângulo que ela forma? Veja. Aqui ele formava, se você lembrar lá da primeira figura, deixa eu fazer isso aqui assim. Primeira figura, este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui dá 75 graus. Se esse ângulo é 75 graus, ele é oposto pelo vértice a este aqui. Então, esse aqui dá 75 graus também. Antes, eu já tinha um ângulo de 30 graus aqui, olha. Eu já tinha um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. Se aqui é 30 graus, então aqui passa a ser 45. Tá? 45 com 30 dão 75. Então, este ângulo aqui todo vale 75 graus. Logo, eu vou decompor este vetor aqui, ó, que é a força que eu quero calcular o momento dela, em 2. Eu posso decompor num Fy e num Fx. Então, eu vou decompor aqui, ó. Fazer em laranja. Então, aqui eu tenho o Fy e aqui eu tenho o Fx, ó. São essas duas forças decompostas aqui. O Fx está com um ângulo. Então, ele é a força cosseno de 75 graus. O Fy está sem o ângulo. Então, ele é a força seno de 75 graus. Tá aí. E pelo teorema de Varignon, o momento da força resultante é R vezes a força resultante. Eu posso, se eu quiser, colocar R produto vetorial F. Onde quem é R? Pega a força resultante e prolonga ela aqui, ó. Pega a força resultante, pega a linha de ação dela, ó, prolonga. E agora, daqui do polo, traça uma reta perpendicular aqui, ó. Essa distância aqui vai ser o R. Que é este R aqui, ó. Então, uma maneira de calcular, vocês já sabem, é assim que se calcula o torque da força resultante. O torque resultante vai ser o somatório dos torques, que vai ser menos Fy, ó, Fy vezes a distância da barra aqui, ó, mais Fx. Olha, o Fx está aqui, ó. Ele passa pelo polo, ó. Portanto, é zero aqui, ó.
portanto, só dá isso. Ó. E o que diz o teorema de Varignon? Que o momento da força resultante é igual ao momento resultante. Então, na hora que eu fizer essa conta aqui, isso vai me dar o valor do momento que eu preciso. Então, vamos ver? Está aqui. O único, ó, a componente x passa pelo polo, então dá zero. A única componente que sobra é esta aqui, e esta aqui, a distância dela, a linha de ação da força perpendicular à distância ao polo, é o próprio tamanho da barra. Então, o momento, e essa força Fy gera um momento para cá, ó, negativo. Então, vai ser menos Fy vezes a distância ao longo do eixo x. Tá aí. Menos Fy, 5 seno de 75 graus, vezes a distância, que é o tamanho da barra, 3, vai dar menos 14,5 kN. Repare que as três maneiras usou o conceito do teorema de Varignon. Tirando a primeira, né? A primeira foi direta. As outras duas, usamos o teorema de Varignon. E percebemos que não importa aonde eu coloque as componentes, como eu decompus a força, o resultado final é o mesmo. Tá aí. Então, olha, o momento de uma força em relação ao eixo fixo. Peraí, parece que voltou. Não, tá ok. Então, olha, o momento da força em relação ao eixo fixo. Aqui nós temos um exemplo típico de torque, de momento de força. O cara soltando o parafuso de uma roda. A chave está aqui. Quando ele aplica uma força para baixo ou para cima, vamos supor que ele aplique uma força para cá. Esta é uma força F. Aqui é uma distância R. E o momento da força em relação à origem lá do parafuso que ele está, vai ser R, produto vetorial, F. Tá aí. Então, ele está aplicando um torque ali. Lembrando que forças paralelas aos eixos coordenados ou que passam por eles não geram torque em relação a este eixo. Então, toda vez que a linha de ação da força passar pelo polo, ela não gera torque. Mas toda vez que a linha de ação da força também for paralela aos eixos coordenados, ela também não gera torque. Então, eu tenho eixos coordenados aqui. Ó. Imagina que eu tenho uma força F paralela ao eixo Y. Então, ela também não gera torque. Se eu tiver uma força paralela ao eixo Z, não gera torque. Tá? O momento em relação a Y vai dar zero. Então, isto se torna útil quando a gente aplica e decompõe isso num sistema de coordenadas. Olha aqui no caso dessa roda. Estou
aplicando um torque. Vou puxar isso aqui para cima. A distância da minha força ao polo é esta aqui, ó. Deixa eu fazer em outra cor aqui que ficou escuro. A distância da força ao polo é esta aqui, ó. Essa é a distância D, ó. Esta é a distância D, tá? A força é esta aqui. E aqui eu coloquei os eixos coordenados. Reparem. Então, aqui está o eixo X. Esse é o eixo X. Coloquei o eixo Y aqui. E coloquei o eixo Z aqui, ó. Claro que quando eu aplico uma força para cima, ela tende a girar o parafuso para cá. Isso vai gerar um torque. Aqui, olha. Esse é um momento em relação àquele sistema. Agora, esta força ela está no espaço. Tá? Então, ela vai ter componentes em x, y e z. Então, repare, o momento da força em relação ao ponto O é R produto vetorial F. Repara que o momento dessa força, eu decompus ele, aqui, ó, projetei ele no eixo Y. Ele está no plano XY. Ele está neste plano aqui, ó. Este é o momento da força. Em rosa aqui, ó, é o momento da força, tá? De qual força? Desta força aqui. Por quê? Esta força está em qual plano? O R está no plano XY e F está no plano Z. Lembra que o resultado do produto vetorial é perpendicular ao plano formado pelos vetores. Então, ele tem que ser perpendicular a este plano aqui, ó. Tem que ser perpendicular a este plano aqui, ó. Então, aqui com este plano ele vai formar 90 graus. Mas, com relação a este eixo, ele forma um ângulo θ. Então, eu posso decompor o momento, projetá-lo ao longo do eixo Y. E ao projetar ao longo do eixo Y, ele vai valer quanto? Vai valer m0 cosseno de θ. Só que projetar ao longo do eixo Y é multiplicar o módulo dele pelo vetor unitário de y, que é j. Então, quem é o my? É m0, é o momento original, vezes j. Agora, o momento é um vetor. Para ter a componente y tem que ser produto escalar aqui. Então, é j produto escalar momento. Mas o momento é R produto vetorial F. Então, my é j produto escalar R produto vetorial F. Ou seja, para calcular a componente ao longo de um eixo, você vai pegar o vetor unitário daquele eixo, fazer o produto escalar com o momento. Então, achar um momento ao longo de um eixo é pegar o vetor unitário daquele eixo e fazer o produto escalar com o momento original. Olha aqui.
passo aqui. Eu tenho uma força F agindo a uma distância R do polo. Esta força gera um torque no sistema. O torque é este M0 aqui, ó, que é R produto vetorial F. Mas eu quero projetar este torque aqui ao longo do eixo Azinho aqui, ó. Olha que aqui você tem um eixo Azinho. Você tem um eixo aqui, ó. Este eixo Azinho. Eu quero projetar este momento, esse torque, lá naquele eixo. Então, ele vai me dar como? Vai me dar o torque ao longo do eixo A, que eu estou chamando de MA. Então, o torque ao longo do eixo A, ele é MA. Vou fazer em outra cor aqui. Ele é MA. Quanto que ele vale? Ele não está ao longo de um eixo? Bom, então, ele vai ser o vetor unitário do eixo, que eu estou chamando de UA. Vetor unitário, produto escalar com R produto vetorial F. E para que serve isso? Para eu poder calcular o momento sobre um dado eixo. Se eu tenho um momento numa direção e eu quero projetar esse momento num eixo, só fazer isso. Aqui ficou parecendo M, né? Mas é U. Uzinho. Tá? Então tá aqui, o momento da força original é esse. Projetado no eixo A, vai ser o vetor unitário do eixo, produto escalar, R produto vetorial F. Sempre assim. Agora, como é que eu faço essa conta? O A é um vetor, produto escalar com outro vetor. Só que este vetor é um produto vetorial. Então, aqui eu tenho o produto escalar com um produto vetorial. Se você lembra que o produto vetorial ele é calculado assim, se eu tenho R produto vetorial F, onde o R é um Rx I mais um R, mais um mais um RYJ mais um RZK, e o vetor F é um Fx I mais um FYJ mais um FZK, então R produto vetorial F, isso aqui vai ser um determinante IJK, Rx, RY e RZ, e Fx, Fy e Fz. Esse é o produto vetorial. Agora, se eu fizer um vetor unitário escalar com isso, eu vou pegar as componentes desse vetor unitário e vou colocar onde antes eu tinha o I, o J e o K. Então, vai ser a componente x do vetor unitário, a componente y e a componente z. Então, calcular um momento em relação ao eixo é, na essência, calcular este determinante aqui. Ó. Tá aí.
E quem é o momento ao longo do eixo A? É o módulo dele vezes o vetor unitário do eixo. Vamos fazer este exercício aqui, olha. Determinar o momento resultante das 3 forças mostradas na figura com relação aos eixos x, y e z. Então, olha, eu quero calcular o momento resultante dessas 3 forças. Tá aí. Quem é? Eu vou chamar de mx as forças que agem ao longo deixa eu só pegar no desenho quem é o mx aqui. Então, veja, se eu pegar essa força F1, esta força F1, ela está aqui a linha de ação dela. Ó. Ela está a que distância do eixo? Ela está a esta distância do eixo aqui. Ó. E essa distância vale 2 pés. Então, o torque da força F1, é 60 vezes 2. 60 vezes 2. Positivo, porque essa força F1 vai girar nesse sentido. Ou seja, o torque dela vai estar ao longo do eixo x. Por isso eu estou chamando de mx. mx é o torque ao longo da direção x. Só colocar a mão direita aqui, ó. Vai ser 60 vezes 2, positivo, saindo do ponto O. Esta força aqui, ó, 50, qual é a distância dela em relação a O? A distância dela em relação a O. Então, repara, ela está agindo ali naquele ponto. A distância dela em relação a O é esta aqui, ó. Aqui está... É essa distância dela em relação a O. Isso aqui ficou feio. Essa é a distância dela em relação a O. Essa aqui, ó. E vale quanto? Vale 2 pés. Então, ela é 50 vezes 2. Também gera um torque positivo. Por quê? Ela vai girar aqui, olha. Se ela aplica para baixo em relação ao ponto, ela tende a girar para cá. Em torno do eixo x. Então, o momento ao longo do eixo x é 60 vezes 2 mais 50 vezes 2. Esta força, ela não gera torque em x, porque o torque dela, ó, vai estar para cá. Ó. O torque desta força aqui, ó, ela vai gerar, então é R, produto vetorial F. Esta força vai gerar um torque ao longo do eixo Z. Então, em torno do eixo X é isso. Fazendo essa conta, dá 220 libra-pé. Em torno do eixo Y, F1, esta aqui, não gera torque em Y. Tá? O eixo Y é esse. Por que ela não gera torque em Y? Porque ela é paralela ao eixo Y. Toda força paralela a um eixo não gera torque naquele eixo. Tá? Então, a força, por ela ser paralela a Y, ela não gera torque em Y. Ela é paralela. O torque dela está no eixo X e não no eixo Y. A força de 50, ela gera torque em Y. Tá? Qual a distância dela ao eixo Y? A distância dela ao eixo Y é essa aqui. Ó. Da força até o eixo Y. Esta distância equivale 3 pés.
Então, vai ser 50 vezes 3. Só que, ó, esta força em relação ao eixo Y, ela vai gerar como? Força é distância, produto vetorial, força. Isso aqui vai gerar para cá. Ó. Então, olhando o eixo Y de frente, aqui está teu olho. Olhando o eixo Y de frente, essa força vai gerar no sentido horário, e então ela é negativa. Então, o torque é negativo. E a de 40 libras, qual é a distância dela em relação ao eixo Y? A distância dela em relação ao eixo Y, essa distância aqui equivale 2 pés. Então, é 40 vezes 2. Então, deu menos 50 vezes 3, menos 40 vezes 2, que dá menos 230 libras. E qual é o torque em relação ao eixo Z? Bom, a força de 50 libras é paralela ao eixo Z. Ela não gera torque. A força de 50 não gera. A força de 60, o torque dela está no eixo X. Então, ela não gera torque no eixo Z. Só sobrou a força de 40. Essa força de 40, ela gera torque no eixo Z. Qual a distância dela em relação ao eixo Z? Essa distância aqui, ó. 2 pés. E ela vai gerar um torque aqui, ó, em volta do eixo Z. Gerando um torque nesse sentido, ele é para baixo. Se você colocar o dedão aqui, a mão direita, o dedão fica para baixo. Portanto, ele é menos 40 vezes 2, que dá menos 80 libra-forças. Está aí os 3 momentos em relação aos eixos X, Y e Z. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, a paciência e até o nosso próximo encontro. Abraços!